Boa tarde, gente. Dando continuidade aqui em nossas aulas online. Vamos estudar hoje um pouco sobre o reino protista. A gente já estudou semana passada sobre as bactérias, que é o reino Monera, e já vimos que os seres vivos são divididos em 5 reinos, que é o das bactérias, o dos fungos, o dos protozoários, o dos animais e o das plantas. Vamos estudar hoje o reino dos protozoários. Os protozoários são do reino protista e são divididos. O reino protista, aliás, é dividido em dois tipos de seres vivos, os protozoários e as algas, certo? Então, esse reino protista é dividido nos protozoários e nas algas. Esses seres, eles são eucariontes, podem ser unicelulares ou multicelulares, e são autótrofos ou heterótrofos, certo? Os protozoários, eles podem ser multicelulares, heterótrofos e de reprodução assexuada, ou seja, essa reprodução assexuada significa, por exemplo, uma ameba. Ela é um serzinho assim, redondo. Então, ela se divide em 2. E depois ela se divide em 4. Depois ela vai se dividir em 6, em 8, em 10. É assim que esses seres vivos, os protozoários, se multiplicam. Eles vão se dividindo. É reprodução assexuada. Lembrando que autótrofo é que produz o próprio alimento. Heterótrofo não produz o próprio alimento. E multicelulares tem mais de uma célula e unicelulares só tem uma célula, certo? Os protistas, eles também podem ser parasitas ou ter vida livre, ou seja, parasitas quando eles estão dentro do nosso corpo ou de algum outro animal. Ter vida livre quando se eles se encontrarem no solo. Eles podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres, só que em locais úmidos. As algas, diferente dos protozoários, que são heterótrofos, as algas são autótrofas, porque elas produzem o próprio alimento, são unicelulares ou multicelulares, ok? Existem algumas doenças provocadas pelos protozoários, então vamos falar um pouco sobre algumas delas. A leishmaniose. A leishmaniose é uma doença provocada pelo mosquito palha. Só que esse mosquito palha, ele não pica o homem, ele pica os animais, por exemplo, os cachorros. E os cachorros pegam essa doença e transmitem para o homem. Então, por isso, quando o cachorro está com leishmaniose, ele precisa ser sacrificado. A leishmaniose, ela causa os sintomas de febre, perda de apetite, anemia, emagrecimento, aumento do baço e fígado, diarreia. Aí vem a doença de Chagas. O protozoário é o Trypanosoma cruzi. Ela é transmitida pelo inseto chamado barbeiro, porque ele pica na região do rosto. Lembrando que para a doença de Chagas não há vacina e nem cura. Então, essas pessoas com doença de Chagas, elas ficam debilitadas para o resto da vida. E os sintomas são febre, mal-estar, vermelhidão, inchaço nos olhos, aumento dos órgãos, fígado e baço e coração. Essa doença de Chagas é uma doença muito comum aqui no sertão nordestino, por conta das casas de taipa, casas sem forro, sem laje, e aí o barbeiro se prolifera naqueles espaços do tijolo, e aí à noite ele sai para picar o homem. A malária. A malária é uma doença onde 98% dos casos é na Amazônia. Ela se prolifera através do mosquito prego. Ela dá febre alta, fastio, ou seja, falta de comida, falta de fome, dor de cabeça, calafrios, dor no corpo e pele amarelada. E a amebíase, que é uma doença muito séria, apesar de ser um verme, que se tomasse remédio de verme, não teria esse problema, mas é um verme muito sério, porque ele pode provocar morte, porque ele causa uma infecção intestinal, e essa diarreia é uma diarreia muito séria. Essa amebíase se pega através de água e alimentos contaminados. E aí temos a toxoplasmose. Essa toxoplasmose que eu coloquei aqui,
eu quero que vocês pesquisem sobre ela. Vai ser a atividade dessa semana, uma das atividades dessa semana. E eu quero que vocês escrevam um resumo e eu quero que vocês gravem um videozinho e mandem pra mim, ok? Mas eu quero o resumo do caderno, a foto para eu dar uma lida. As algas. As algas, que também são do reino protista, elas se dividem de acordo com a necessidade, não, com a finalidade delas. Por exemplo, elas podem ser as pirrófitas, elas emitem luz, são aquelas algas que à noite nos oceanos elas iluminam a água. Elas são unicelulares e dinoflagelados. Dinoflagelados quer dizer que elas têm umas perninhas e são duas perninhas, que são os flagelos. Então, para se locomover, eles disseram que eram dinoflagelados porque tem duas perninhas. As euglenófitas são unicelulares, de água salgada e dão cor esverdeada à água. Então, aquelas algas verdes são as euglenófitas. As bacilariofíceas têm uma carapuça de sílica, de atomito, que é essa substância. Deixa eu explicar essas bacilariofíceas. No Japão é muito comum, a indústria de cosmético também usa esse diatomito, que é um pó. Então essas algas, elas têm uma carapuça, é tipo uma ostra, e elas ficam no fundo do mar. Então quando elas morrem, elas formam tipo um coral. E aí os mergulhadores vão, recolhem essas que se forma pedra, e eles pegam essas carapuças e transformam em pó e vendem para a indústria de cosmético, ou seja, maquiagem, e é muito caro essa substância. Elas também são unicelulares. As clorofíceas, que pelo próprio nome já fala, elas são ricas em clorofila, são pluricelulares e são algas verdes. No Japão, se comem, elas são comestíveis, eles chamam de alfaces do mar. As rodofíceas são algas vermelhas, elas servem para a produção de gelatina e também usam para sushi, é aquela pelezinha do sushi, são as rodofíceas, elas são pluricelulares. E também temos as feofíceas, são algas marinhas e a gente conhece como sargaço. Elas também são pluricelulares. Então, para terminar, lembrando que estamos estudando os protozoários e as algas, e as atividades dessa semana são a pesquisa sobre o que é toxoplasmose e também responder as atividades do capítulo 7, da página 79 a 81, tá ok? Boa tarde.